Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. E nesse vídeo vamos falar sobre reserva de emergência. E a grande pergunta é: você já tem a sua? Considerando um cenário de incertezas e que o nosso futuro ele é incerto, né? A gente não sabe exatamente o que nos reserva o futuro, né? Então é um cenário de incerteza. A importância de você ter uma reserva para passar por esses momentos, né, de incerteza e que demandem um certo desembolso, ela aumenta, né? Então, a reserva de emergência, a reserva financeira, ela ganha importância exatamente porque nós estamos sujeitos a passar por momentos de imprevisto, né? Como o caso de uma doença que a gente precise gastar com medicamento, com algum exame mais caro, ou no caso de perder o nosso emprego, né? De ficar sem a nossa renda. Então, isso também requer que a gente tenha uma reserva de emergência para que a gente possa ter mais tranquilidade. Então, a reserva de emergência, ela serve exatamente para nos dar mais tranquilidade nesses momentos de imprevistos, né? Nesses momentos que a gente não consegue controlar. Uma questão que tem que ficar bem claro aqui é que a gente não constrói uma reserva de emergência, por exemplo, para pagar o IPTU, o IPVA, para pagar os gastos com materiais escolares dos nossos filhos, ou para aqueles gastos de Natal, de Páscoa, enfim, dos aniversários, né? Então, a reserva de emergência, ela não serve para isso, até porque estes gastos, eles são gastos que a gente já sabe que eles vão acontecer, né? Eles não acontecem todos os meses, mas todos os anos eles acontecem, então ele tem uma certa rotina, a rotina ela é mais espaçada, que os gastos de alimentação, água, energia e tal, ela é mais espaçada, mas são gastos que a gente sabe que eles acontecem. Então, estes gastos que, por mais que eles sejam gastos que não são tão frequentes, mas que acontecem, a gente já sabe, então a gente prevê eles no nosso orçamento, tá? A reserva de emergência é para exatamente você poder ter uma disponibilidade e o que vai te trazer mais tranquilidade quando acontecer um imprevisto, tá? Então, a reserva de emergência, ela vai te auxiliar a passar por esta fase difícil, né? Por esses momentos de imprevistos e sem que você se comprometa com buscar um financiamento e pagar um juro caro, né? Então, a reserva de emergência, ela é um valor equivalente a um determinado número de meses dos seus gastos prioritários, né? Do seu custo de vida prioritário, e que te possibilita, por exemplo, se você ficar 2, 3 meses sem emprego, a usar o dinheiro desta reserva de emergência para cobrir os seus gastos prioritários. Então, você precisa guardar esta reserva de emergência num lugar onde que você tenha um acesso de imediato. Então, essa reserva de emergência, ela precisa ter uma disponibilidade para você utilizar quando e onde você precisar, e o montante que você precisar, né, no momento que você realmente está precisando, porque aconteceu aquele fator inesperado. A ideia de você ter uma reserva de emergência guardada é um fator importante para você manter a sua organização financeira. Então, é um dos primeiros passos na sua trajetória rumo à sua liberdade financeira, que a gente tanto fala aqui, né? Então, a reserva de emergência, ela te ajuda a você ter mais liberdade financeira, porque ela te dá
tranquilidade diante do imprevisto. A reserva de emergência, ela precisa fazer parte, então, do teu planejamento financeiro. Em outro vídeo a gente já falou sobre planejamento financeiro. Então, a reserva de emergência, ela tem que fazer parte desse planejamento financeiro, porque é o ponto de partida para você ter liberdade financeira no longo prazo. Em outras palavras, eu te digo que é fundamental que quando você pensar em organizar as suas finanças, você crie, você destine parte da sua renda para construir a sua reserva de emergência e para manter esta reserva de emergência. Porque a partir do momento que também você fez uso de parte do valor que você tinha guardado para a reserva de emergência, você precisa repor esse valor, né? Então, quando você define um valor de reserva de emergência, que é, digamos assim, um valor de segurança, né? Então, você sabe, minha reserva de emergência é 30 mil, minha reserva de emergência é 20 mil, minha reserva de emergência é 10 mil, dependendo do seu custo de vida, dos seus gastos prioritários, né? Então, se você sabe qual é o valor da sua reserva de emergência, se era 20 mil e você gastou 5 mil dessa reserva de emergência, você precisou lá bater o carro, né? Precisou arrumar, porque afinal de contas, você precisa do carro para trabalhar, você precisa do carro para levar os filhos na escola, então você tem que arrumar o carro, não tem como esperar, né? Então você gastou 5 mil para arrumar o carro, então você tem que repor esses 5 mil, porque a tua reserva de emergência, ela é um valor fixo de acordo com os teus gastos prioritários. Então, essa que é a ideia aí. Com a reserva de emergência bem construída, né, ou construída a partir da sua realidade, em caso de necessidade, você não vai precisar mexer nos seus investimentos, né, caso você tenha investimentos, então, investimentos de longo prazo, que você, se mexer, você acaba perdendo, né, vai prejudicar a busca pela melhor rentabilidade que você estabeleceu, né, e a gente entende que quando você tem investimentos de longo prazo, se você mexe, você acaba perdendo, né, e também se você tem uma reserva de emergência, você não vai precisar recorrer a empréstimos, porque esses empréstimos, eles têm juros altos e ainda mais se você precisa desse dinheiro de imediato, então você acaba, se você não tem essa disponibilidade, você acaba recorrendo a empréstimos e dada a urgência deles, eles acabam sendo mais caros do que seria normalmente se você buscasse o empréstimo de forma mais planejada. Então, uma boa reserva de emergência, ela vai te ajudar, né, a dar conta das suas prioridades financeiras, né? Então, é importante que você construa uma reserva de emergência, né? A partir do momento que você definiu lá o teu estilo de vida, definiu fez o teu diagnóstico, né, das tuas finanças lá, sabe quanto ganha, quanto você gasta, parte então do teu orçamento, você vai destinar a construir a sua reserva de emergência. Depois disso, você vai focar em atender as demais prioridades financeiras, que podem envolver, quem sabe, o pagamento de dívidas. Então, essa ideia do pagamento de dívidas, muitas vezes você primeiro constrói a reserva de emergência para depois pagar as dívidas, a não ser que seja alguma dívida muito urgente, que você vai perder o seu carro, vai perder a sua casa, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Mas de resto, você organiza um cronograma para quitação de dívidas depois que você construiu a sua reserva de emergência. Então, você passa a dar atenção, passa a focar nas demais prioridades financeiras, que dentre elas está a quitação de dívidas. Então, a ideia da quitação de dívidas, quando você tem dívidas, pense que muitas vezes não vale a pena você pegar dinheiro da sua reserva de emergência e quitar dívidas, a não ser que, como eu já disse, precisa fazer uma análise e ver se realmente
é necessário aquela quitação de dívida, mas não comprometa sua reserva de emergência sem analisar se realmente vale a pena ou não quitar aquela dívida. Então, isso é uma questão assim que eu gostaria que você refletisse sobre esse fator, né, da importância da ordem, né, da ordem de importância aí, que é reserva de emergência ou quitação de dívidas, tá? Então, primeiro eu te digo, construa a reserva de emergência, tá? E com relação à quitação de dívidas, avalie se vale a pena quitar uma dívida. Porque daqui a pouco, assim, ó, você quita a dívida, né, e usa o dinheiro da sua reserva de emergência. E aí aconteceu um fato, como bateu o carro, né? Aconteceu um fato, você não tinha reserva de emergência porque você utilizou ela para quitar a dívida. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado para arrumar o carro. E muitas vezes você vai pagar um juro maior do que o juro ou do que o desconto que você recebeu quando você quitou a dívida. Então, isso é uma questão que você precisa analisar, tá bem? Então, este é um ponto principal aqui da ideia de construir uma reserva de emergência. Então, uma outra questão assim que você deve estar se perguntando é quando a reserva de emergência vai ser necessária. A gente já falou aqui para que você usa a reserva de emergência, né? Então, ela é um valor que todas as pessoas economicamente ativas, independente do nível de renda, independente da idade que elas tenham, esta reserva financeira é importante que as pessoas que querem ter as suas finanças sob controle tenham essa reserva financeira, essa reserva de emergência. O que vai mudar, né, dependendo do seu nível de renda, é o tamanho dessa reserva de emergência, porque aí a reserva de emergência ela vai estar atrelada aos seus gastos prioritários. Então, o objetivo de construir uma reserva de emergência é criar uma espécie de seguro, né? Um valor lá que vai te dar uma certa segurança, vai te dar uma certa cobertura, né? Em caso de situação de imprevisto, em caso de uma necessidade urgente, né? Essas necessidades urgentes, então, elas vão demandar de recursos financeiros para que você consiga imediatamente dar conta daquela urgência, né? Então, por isso a gente fala assim, emergência, urgência, né? O próprio nome já está sugerindo que é um gasto que você vai ter de forma inesperada, é um gasto que você vai ter no caso de um imprevisto, como o caso de você perder o emprego, um período desempregado aí, então vai demandar de você ter esta reserva para você ficar mais tranquilo, para se reestabelecer novamente no mercado de trabalho, ou quem sabe fazer um curso de aperfeiçoamento e assim buscar uma melhor recolocação no mercado, ou talvez um gasto com saúde, que o teu plano de saúde não cobre, às vezes você já tem um plano de saúde, mas esse gasto, o plano de saúde não cobre, então a reserva de emergência serve para isso. Mudança de cidade, às vezes você vai ser transferido na tua própria empresa, né? Você é transferido para um outro lugar, então você tem todo um período de adequação, de adaptação, ou você vai ter gastos de mudança, de moradia e tudo mais, da própria gasto do deslocamento de um lugar para o outro, né? Então, isso também pode exigir, né, que você tenha gastos extras que você não estava prevendo, e aí a reserva de emergência, ela te ajuda. Ou ainda uma viagem não planejada, né, uma viagem de urgência, de repente você precisa ir visitar um parente seu que está adoecido, ou quem sabe teve uma perda de um parente seu num lugar distante, que você precise viajar de forma urgente, que não estava no seu planejamento. Então, para isso serve
essa reserva que você vai ter guardada nessa essa reserva financeira que a gente chama de reserva de emergência. O fato de você ter uma reserva de emergência te ajuda a evitar de você fazer dívidas, de você pegar empréstimos com taxas altas de juros, né? E assim você cair nas armadilhas do endividamento. A reserva de emergência, ela não é um dinheiro que você usa quando você quer usar, mas ela é um dinheiro que você vai poder usar quando você precisar. E ela não será o meio pelo qual você vai quitar a dívida, né? Como a gente já falou antes, a reserva de emergência, ela não serve para você quitar dívidas, a não ser que esta dívida te traga um transtorno de imediato, né? Que realmente você precise quitar aquela dívida porque você vai perder o seu imóvel, que você não consiga nenhum tipo de negociação para isso, para evitar essa perda do imóvel. Então, isso é uma questão assim que tem que ficar bem claro, porque a quitação de dívidas a gente tem todo um planejamento, um cronograma de acordo com a ordem de prioridades de quitação. Então, caso você precise de ajuda para montar um cronograma para quitar as suas dívidas, eu sugiro que você busque a ajuda de um especialista, alguém que pode te ajudar nessa ordem, mas que fique bem claro que a reserva de emergência, ela não serve para você quitar dívidas, não é este o propósito da reserva de emergência. Claro que a gente entende que tem casos que é necessário, né? Que eu não tenho outra saída, mas isso precisa ser avaliado. Uma outra pergunta que você deve estar se fazendo é: quanto eu devo guardar para fins de reserva de emergência? Então, agora que você já compreendeu para que serve, quando você vai utilizar a reserva de emergência, vamos entender como criar, como fazer a reserva de emergência na prática. Isso é uma questão importante, né, que fique de termos clareza, né, de compreensão, de como é que a gente, de fato, constrói, de como é que, de fato, a gente cria uma reserva de emergência. Então, inicialmente, é importante que você entenda que esse não é um recurso financeiro que você precisa levantar da noite para o dia. Você não vai conseguir criar uma reserva de emergência de hoje para amanhã, né? Você vai pensar agora de noite e amanhã de manhã você já tem que estar com essa reserva de emergência pronta, né? Criada, enfim, isso não vai acontecer. Você pode ir construindo essa reserva de emergência aos poucos, mês a mês, né? De acordo com a tua capacidade de poupança, de acordo com a capacidade que você tem de fazer sobrar dinheiros, né? De fazer sobrar dinheiro, comparando ali os seus gastos com o que você gera de receita, quanto você tem de capacidade de sobra, quanto você tem de capacidade de poupança. Então, isso é uma questão importante aí de se considerar. E o primeiro passo, então, é você organizar as suas finanças, analisar as suas dívidas, ver quais as dívidas mais urgentes para quitação. Então, aquelas mais urgentes para quitação, você coloca ali no seu orçamento o cronograma de quitação dessas dívidas, e aí você vai quitando, mas ao mesmo tempo você vai guardando dinheiro para sua reserva de emergência. Então, é importante que você tenha pleno controle, né, do seu planejamento financeiro pessoal, e que destinar parte das suas receitas para a reserva de emergência é algo que você entenda que é necessário, que você assuma como sendo uma prioridade no seu orçamento. Não? Então, sabendo quanto você ganha e quanto você gasta, vai ficar mais fácil para você saber quanto você pode destinar para a sua reserva de emergência. Além disso, não há uma regra fixa que você possa aplicar a todas as pessoas do mesmo jeito. A gente precisa
analisar cada caso, precisamos analisar o nível de renda, precisamos analisar o estilo de vida de cada família, de cada pessoa. Então, estes são fatores que influenciam no tamanho da sua reserva de emergência e nada impede que você tenha um volume de recurso guardado, né, como reserva de emergência, maior do que aquilo que você precisa. Então, se a tua vontade bom, eu cheguei à conclusão que eu preciso ter 30 mil de reserva de emergência, que seria aquilo de acordo com a minha demanda, considerando o meu estilo de vida, considerando o período que eu quero que a reserva de emergência cubra, né? Eu preciso ter 30 mil. Mas o meu desejo é ter 10% a mais, o meu desejo é ter 20% a mais. Então, isso é uma questão própria, uma questão de cada um. A gente chega a um valor mínimo, né, de reserva de emergência, mas aí você define se você quer mais do que este valor. O que não pode, né, é menos, porque daí menos acaba você se comprometendo quando você for precisar. Então, como é que você faz este cálculo para definir a sua reserva de emergência? Para realizar esse cálculo, né, o cálculo do tamanho da sua reserva de emergência, o ideal é que você considere, então, todos os seus gastos prioritários, aqueles gastos que você não tem como ficar sem eles, gastos que envolvem alimentação, que envolvem moradia, que envolvem energia, transporte, água. Enfim, estou te dando aqui alguns exemplos daqueles que são gastos prioritários, aqueles gastos que você precisa para viver. Por exemplo, o que não é gasto prioritário? Lazer não é gasto prioritário. Se você tiver em um caso de emergência, né, assim, um caso de força maior, digamos assim, você não precisa ter gasto com lazer, né? Então, por isso, o gasto com lazer, ele não faz parte do grupo dos gastos como sendo prioritários, porque é um gasto que você consegue viver sem ele durante aquele período de emergência, tá certo? Então, isso é uma questão, assim, que eu quero que você considere. Então, é somar os seus gastos prioritários e multiplicar por um número de meses que você entende ser importante para te dar uma certa tranquilidade. Os educadores financeiros falam que esse tempo ele varia de 6 a 18 meses, ou de meio ano a 1 ano e meio. E por que essa variação assim longa, né? Entre de 6 para 1 ano e meio, né? Essa variação, ela decorre principalmente do tipo de estabilidade financeira que você tem nas suas rendas mensais. Se você é funcionário público, por exemplo, você tem maior estabilidade. Então, talvez aí a tua reserva de emergência, ela vai ficar aí, tipo, em 6, 8 meses, né? Você não precisa mais que isso. Mas, se você é um profissional liberal, não tem uma renda fixa, né? Tem maior estabilidade na sua atividade que gera renda, né? Então, o tempo que você tem que estar preparado para cobrir é um tempo maior, que talvez chegue a 1 ano e meio, né? Então, essa é a análise que a gente faz quando a gente quer definir a reserva de emergência. Então, a ideia é que você pegue o total dos seus gastos prioritários mensais e multiplique pelo número de meses que você deseja guardar de acordo com a instabilidade ou estabilidade, né, de geração de renda, né, de acordo com a tua estrutura, com a forma com que você gera renda mensalmente. Se ela tem maior estabilidade, é menos tempo. Se ela tem maior instabilidade, né, menor estabilidade, você vai precisar guardar dinheiro para cobrir as suas demandas por um período maior. Então, como exemplo, né, digamos assim, que a soma dos seus gastos prioritários, eles sejam de 2.500 por mês. Então, se você daqui a pouco
multiplicar aí por 10 meses, né? Que você deseja aí guardar 10 meses de reserva de emergência, você vai ter que guardar 25 mil. Se você deseja guardar um ano de reserva de emergência, você vai ter que guardar 30 mil. Né? Então, isso você vai definir esse valor da tua reserva de emergência a partir da análise desses fatores, identificando como é que para você, de que forma atenderia as tuas demandas, né, a reserva de emergência, como é que ela pode suprir as tuas necessidades. Então, depende basicamente do nível de empregabilidade na sua área de atuação, digamos, se você perdeu o emprego, como é que está o nível de empregabilidade naquilo que eu sei fazer? É algo que eu consigo emprego de imediato? Tem vaga sobrando no mercado? É algo que talvez eu precise fazer algum curso para me recolocar novamente no mercado? Então, são tudo questões que você precisa considerar na hora de estabelecer o tempo para você multiplicar aí pelo valor dos seus gastos prioritários mensais. Então, essas são questões que você vai avaliar e, a partir disso, você vai definir aquilo que é para você a melhor reserva de emergência. E se você é uma pessoa mais conservadora, nada impede, como falei anteriormente, né, nada impede que você guarde um valor maior do que aquilo que seria o ideal para você. Digamos que você é um funcionário público, né? Que você tenha salário todos os meses, que você não corra o risco de perder o seu salário. Mas a ideia da reserva de emergência naquele caso de bater o carro, naquele caso de uma doença, né? Então, você vai usar a reserva de emergência para este caso. Então, talvez, no teu caso, a tua reserva de emergência pode ficar num tempo menor, pode ficar em 6, 8, 10 meses, né? Porque você vai precisar de reserva de emergência no caso de acontecer um imprevisto deste tipo que não seja perda de emprego, porque você não corre risco de perda de emprego, né? Claro que as pessoas que correm risco de perda de emprego, o valor que elas demandam de reserva de emergência é um valor maior, né? Então, avalie qual é a sua situação. E, de novo, se precisar de ajuda de um especialista, consulte um especialista que vai te ajudar nesse momento de definir a sua reserva de emergência. E para isso tem pessoas no mercado que podem te auxiliar, né, neste momento, e que definindo com segurança a sua reserva de emergência, você vai ter mais tranquilidade financeira e você vai ter um caminho, né, mais consolidado em busca da sua liberdade financeira, que é algo assim que a gente tem falado bastante, né? Que a ideia da organização financeira, a ideia de você ter um planejamento, a ideia de você colocar ações em práticas para que, de fato, você consiga manter as suas finanças sob controle, é que você consiga alcançar a sua liberdade financeira, tá certo? Então, vamos lá colocar em prática essas dicas, essas orientações que eu trouxe aqui para você construir a sua reserva de emergência e depois me conta nos comentários o que mudou na sua vida financeira a sua reserva de emergência. Qual a importância de ter uma reserva de emergência para você, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo.